Eu sou o professor Cleiton Botas. Na aula de hoje, nós vamos ver como efetuar as operações de multiplicação e divisão com frações. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula com uma situação. Carol e Marcos estão planejando uma festa para daqui a alguns meses. Primeiro, eles vão fazer os convites com papel cartão, mas cortaram suas folhas iguais de maneira diferente. Carol cortou na vertical, em 3 partes iguais. Cada uma das partes representa 1/3 da folha. Já Marcos cortou na horizontal e em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes representa 1/4 da folha. Bom, mas eles querem fazer convites iguais. Então, para que os convites fiquem do mesmo tamanho, Carol sugeriu cortar os seus pedaços em 4 partes cada um. Ou seja, ela tinha pedaços de 1/3 e agora quer encontrar 1/4 de 1/3. Para isso, ela vai cortar todos os seus pedaços em 4 partes iguais. E os pedaços de Marcos, ela sugeriu que cortassem em 3 partes iguais cada um. Qual a fração da folha representa um convite? Bom, vamos observar as operações que eles fizeram. Inicialmente, Carol tinha dividido a sua folha em 3 partes iguais. Então, cada parte representa 1/3. Já Marcos tinha dividido em 4 partes iguais. E uma dessas partes representa 1/4. Porém, eles repetiram as operações um do outro, para chegar a tamanhos iguais para o convite. Aqui, essa parte mais escura representa o tamanho de um convite. A gente observa que a folha, agora, está dividida em 12 partes iguais. Então, nós temos uma fração com denominador 12. E como um convite representa uma dessas partes, ele representa 1/12 da folha. Agora, a gente observa que cortar em 4 partes iguais e depois cortar em 3 partes iguais é o mesmo que efetuar uma multiplicação de frações. Nesse caso, 1/4 vezes 1/3. Ou então, 1/3 vezes 1/4, já que a operação de multiplicação ela é comutativa. Cortando primeiro em 3 partes e depois em 4 partes é o mesmo que cortar em 4 partes e depois em 3 partes. Ou seja, o resultado do tamanho dos convites vai ser o mesmo, tanto para Marcos quanto para Carol. Agora, a gente nota, o resultado da multiplicação é a fração 1/12, que pode ser obtida através da multiplicação dos numeradores, 1 vezes 1, que é igual a 1, e dos denominadores. A gente tinha 4 e 3, então 4 vezes 3, que é igual a 12. Mas será que isso sempre vai acontecer para todas as multiplicações de frações? Vai sim! Vamos ver em mais um exemplo. Vamos realizar a multiplicação. 2/5 vezes 3/4. Nós começamos com um inteiro. Dividimos ele horizontalmente em quintos e pintamos 2 dessas partes para representar a fração 2/5. Agora, verticalmente, nós dividimos em 4 partes iguais e pintamos 3 dessas partes para representar a fração 3/4. O espaço nesse inteiro que foi pintado nas duas frações vai ser o resultado da multiplicação. Vamos ver qual fração esse espaço representa. Bom, nós temos no total 20 quadradinhos. E desses 20 quadradinhos, apenas 6 foram pintados nas duas operações. Então, nós temos a fração 6/20. A gente observa que se a gente multiplicasse 4 vezes 5, teríamos o resultado 20. E 2 vezes 3, teríamos o resultado 6. Ou seja, a intuição geométrica e as contas têm o mesmo resultado. Assim, sempre que formos multiplicar frações, nós multiplicamos denominador por denominador e numerador
por numerador. Vamos ver mais um exemplo. 2/7 vezes 5/6. Vamos multiplicar denominador por denominador, 7 vezes 6, que resulta no denominador 42. E também numerador por numerador, 2 vezes 5, que resulta no numerador 10. Então, a resposta é 10/42. Mas sempre que a gente trabalha, sempre que fazemos operações com frações, precisamos lembrar, simplificar sempre que possível. Nesse caso, vamos simplificar essa fração por 2. Fazemos 42 dividido por 2, que é 21, e 10 dividido por 2, que é 5. Assim, temos a resposta. 2/7 vezes 5/6 é 5/21. Bom, agora vamos voltar para a historinha da nossa festa. Agora, Marcos e Carol vão calcular quanto vão precisar de suco de fruta para a festa. Eles sabem que 1 litro de suco pode ser dividido em 5 copos iguais. Isto é, cada copo equivale a 1/5 de litro. Então, se temos 1 litro de suco, podemos dividir esse em 5 copos iguais. Cada copo é 1/5. Ou seja, 1 litro dividido por 1/5 resulta em 5 copos. Agora, e se os meninos fizerem 3 litros de suco para a festa? Quantos copos de 1/5 vão ter? Ou seja, se eu tenho 3 litros, qual o resultado da divisão por 1/5 de litro? Bom, a gente sabe que para cada 1 litro, a gente tem 5 copos iguais. Então, no segundo, vamos ter mais 5. E no terceiro litro, também mais 5 copos. Ou seja, nós temos um total de 15 copos. 3 litros dividido por 1/5 resulta em 15 copos. A gente observa que a conta que a gente fez foi 3 vezes 5, ou seja, 3 litros vezes 5 copos cada de 1/5. Então, nós temos que dividir por 1/5 é o mesmo que multiplicar por 5. Aqui, vamos observar essas operações. Na primeira operação, nós temos divisão e na segunda, multiplicação. A divisão e a multiplicação são operações inversas. Na primeira, nós dividimos por 1/5 e na segunda, nós multiplicamos por 5. Mas o 5 pode ser escrito na forma fracionária, a forma 5/1. Nós dizemos que a fração 1/5 e 5/1 são frações inversas. A gente observa que elas têm o numerador e o denominador trocados. A primeira, 1 no numerador, 5 no denominador. E a segunda, 5 no numerador e 1 no denominador. Ou seja, invertemos a operação de divisão por multiplicação e também invertemos a fração 1/5 por 5/1. Então, nós temos que, para realizar a operação de divisão por uma fração, transformamos a operação em multiplicação e tomamos a fração inversa. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo de divisão de frações. 3/2 divididos por 2/7. Lembramos que, para dividir por uma fração, transformamos a operação em multiplicação e tomamos a fração inversa. Então, vamos inverter a operação e também a fração. Assim, invertemos 2 vezes para achar o resultado. Vamos lá! Repetimos a fração 3/2. Invertemos a divisão para a multiplicação. Invertemos a fração 2/7 para a fração 7/2. Agora, efetuamos a multiplicação. Denominador vezes denominador e numerador vezes numerador. Ou seja, 2 vezes 2, que é 4, e 3 vezes 7, que é 21. Assim, o resultado da divisão 3/2 dividido por 2/7 é 21 quartos. Vamos agora voltar para a nossa historinha.
A festa de Carol e Marcos teve que acontecer por chamada de vídeo, e a mãe dos meninos resolveu entregar o bolo na casa dos amigos, em embalagens individuais. Tirando a parte da sua família, eles vão distribuir 3/4 do bolo, em embalagens que cabem 1/8 de bolo. Quantas embalagens eles vão precisar? Ou seja, nós queremos dividir 3/4 do bolo por embalagens de 1/8 de bolo. Vamos efetuar uma divisão de frações. A divisão, 3/4 dividido por 1/8. Lembramos, repetimos a primeira fração. E agora vamos inverter a operação e a segunda fração. A divisão vira vezes, a fração 1/8 vira a fração 8/8. Agora, efetuamos a multiplicação. Denominador vezes denominador, que é igual a 4. E numerador vezes numerador, 3 vezes 8, que é igual a 24. Ou seja, a resposta é a fração 24/4. Vamos observar através de um esquema. Nós tínhamos 3/4 de bolo para dividir em embalagens de 1/8 de bolo. Então, nós vamos precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 embalagens. E aqui a gente vê por quê. A gente precisa simplificar a fração, que foi a nossa resposta. A fração 24/4 não está na forma irredutível. Vamos simplificar essa fração dividindo o numerador e denominador por 4. Assim, a gente tem 4 dividido por 4, que é 1, e 24 dividido por 4, que é 6. Temos a fração 6/2, ou seja, eles vão precisar de 6 embalagens para dividir o bolo entre os seus amigos. Bom, chegamos ao final da nossa aula, mas parece que resolvemos todos os detalhes da festa. Na aula de hoje, nós vimos como fazer as operações de multiplicação e de divisão com frações. Eu espero todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!